Olá, palestra da nossa lição 19 de Apocalipse 14 do BSF, nosso estudo semanal. Nós vamos falar sobre o Cordeiro, redime seu povo e o juízo de Deus vem. Ah, Quero convidá-los a fazer uma análise do que nós conhecíamos sobre colheita e o que tem hoje. Se você já teve a oportunidade de visitar uma fazenda moderna, você sabe que a colheita não é mais como antigamente. Antigamente eles passavam tempos, dias cortando manualmente os frutos, muitas vezes erravam qual fruto já estava na época certa de colheita, eles não sabiam se estavam ou não. Alguns sabiam, então outros não, então acabavam colhendo tudo, tendo desperdícios nas colheitas, mas hoje existem máquinas altamente sofisticadas, modernas, que percorrem os campos, identificando quais plantas estão prontas para a colheita, quais ainda precisam de tempo para amadurecer, quais frutos ainda não estão no tempo certo, precisam de mais algum tempo. Sensores avaliam a qualidade do trigo, descartando o que não serve, o joio do trigo, sabendo exatamente o que tem que ser colhido. A tecnologia tornou a separação entre o que será aproveitado e o que será descartado um processo eficiente e preciso. Essa ideia moderna de colheita reflete uma verdade espiritual. Deus, como o supremo agricultor, o perfeito agricultor, já estabeleceu um dia que fará separação entre aqueles que pertencem ao Cordeiro com aqueles que rejeitaram o seu chamado. Apocalipse 14 nos apresenta essa colheita final. O tempo de Deus chegará e ninguém escapará de sua avaliação. Ninguém escapará dessa colheita. Assim como a tecnologia moderna não erra ao distinguir, ao separar o bom do ruim, Deus também conhece o que são seus. O capítulo 14 nos mostra essa realidade em duas grandes imagens. Primeiro, os 144 mil selados que pertencem ao Cordeiro. Depois, a colheita do juízo, onde os ímpios serão lançados no lagar da ira de Deus. Diante dessa verdade, diante do que Apocalipse nos mostra, precisamos nos perguntar: nossa vida está sendo preparada para ser colhida pelo Cordeiro? Ou estamos correndo o risco de sermos lançados no juízo divino? Vamos dividir a nossa palestra em duas partes. Primeira divisão, o Cordeiro, os 144 mil e a proclamação dos anjos, versículos 1 a 13. E a segunda parte, a colheita da terra e o julgamento final, versículo 14 a 20. A primeira cena desse capítulo nos leva ao Monte Sião, onde João vê o Cordeiro e os 144 mil redimidos. A Bíblia diz: Então olhei, e eis que diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas e de um forte trovão. Um som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Versículo 3. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, das quatro criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido redimidos da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles.
são imaculados. Mas quem são esses 144 mil? Nos capítulos anteriores, vimos a marca da besta identificando aqueles que pertencem ao sistema maligno deste mundo. Aqui encontramos o oposto. Os 144 mil têm o nome do Cordeiro e do Pai escritos em suas testas. Isso significa que eles pertencem exclusivamente a Deus. Estão separados do mundo. As interpretações sobre os 144 mil variam. Alguns eles entendem que representam judeus literais salvos durante a tribulação. Se você lembra lá da palestra 13, da palestra 14, tem uma linha escatológica que interpreta que a igreja não passará pela tribulação, são os pré-tribulacionistas, então a igreja é arrebatada e é o tempo de Israel. Israel durante a tribulação e o milênio que vai ter uma igreja militante, né? Uma igreja no céu. Eles entendem que esses 144 mil serão os convertidos e os judeus dessa época. Outros acreditam que simbolizam a totalidade do povo de Deus, incluindo judeus, gentios, fiéis a Deus e ao Cordeiro. Há ainda quem acredita que faz referências aos mártires, aqueles que deram suas vidas por Cristo. Independente da interpretação exata, o que importa aqui é o contraste. Eles pertencem ao Cordeiro e não à besta. Enquanto o mundo segue o sistema corrompido da Babilônia, esses 144 mil seguem fielmente a Cristo. Então a interpretação de não se contaminaram com mulheres, e eles são redimidos, como diz o verso 4, esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se mantiveram virgens ou castos. Eles seguem o Cordeiro. Por onde ele vá, foram comprados dentre os homens e oferecidos como primícias a Deus e ao Cordeiro. Essa passagem, ela tem diferentes interpretações, pois a linguagem pode ser entendida de maneira literal ou simbólica, depende da linha de interpretação, novamente. Uma linha de interpretação literal está falando do celibato físico. Alguns estudiosos entendem que essa passagem se refere literalmente a homens que nunca tiveram relações sexuais, indicando que os 144 mil são homens celibatários, que se mantiveram virgens. O texto diz explicitamente que não se contaminaram com mulheres, o que poderia indicar uma abstinência sexual real. Algumas ordens religiosas que conhecemos, como monges ou padres, monges da Idade Média, viam esse versículo como uma defesa para o celibato, como um ideal cristão. Há exemplos no Antigo Testamento de soldados que mantinham sexualmente puros antes das batalhas, 1 Samuel 21, 4 a 5. Aqui tem um contra-argumento. A Bíblia não condena o casamento e nem a relação sexual dentro do casamento. Então, dificilmente a contaminação mencionada se refere ao casamento legítimo. Em toda a Bíblia, a impureza sexual geralmente está associada à imoralidade e idolatria, não ao casamento legítimo. Então, essa interpretação é a menos aceita, porque o casamento, como diz lá em Gênesis 2:24 e Hebreus 13:4, é feito por Deus, é puro. Tem uma outra interpretação, a interpretação simbólica, pureza espiritual. A visão mais amplamente aceita é que se não se contaminaram com mulheres, se refere à fidelidade espiritual e não à virgindade física. A Bíblia frequentemente usa a moralidade sexual como símbolo de idolatria e infidelidade espiritual. Israel foi chamado de prostitutos
ao se afastar de Deus, Jeremias 3 e Oséias 1, 2. A grande Babilônia é descrita como uma prostituta espiritual que corrompe as nações, aqui em Apocalipse 17, 1 a 5 que veremos. O propósito do contexto de Apocalipse mostra que os 144 mil são fiéis ao Cordeiro, ou seja, espiritualmente puros à lei de Deus. A expressão virgens provavelmente significa santidade e separação para Deus. Assim como Paulo descreveu a igreja como uma virgem pura para Cristo em 2 Coríntios 11, 2. Essa interpretação faz mais sentido dentro de uma linguagem simbólica de Apocalipse. Aqui, mulheres representariam a corrupção do mundo, e os 144 mil seriam aqueles que permaneceriam fiéis a Deus e não se entregaram à idolatria. Tem a interpretação escatológica, que é a separação da besta, onde os 144 mil são crentes judeus ou pessoas que se converteram durante a tribulação, que não se contaminaram com o sistema maligno da besta. Ela é focada na interpretação e na posição escatológica dos tribulacionistas, dispensacionalistas tribulacionistas. 144 mil foram reconhecidos por não serem mentirosos e serem íntegros. Não se achou mentira em sua boca. Essa frase enfatiza que eles são pessoas de verdade, fiéis e confiáveis em sua relação com Deus e com os outros. Eles tinham uma reputação moral e espiritual. Não viviam na falsidade, viviam na verdade de Deus. Eles eram reconhecidos por isso. No Salmos 15, versículo 2 a 3, Davi descreve que aqueles que habitam com Deus, como aqueles que falam como aqueles que falam a verdade e não têm engano. Em Zacarias 8, 16, 17, Deus ordena que seu povo fale a verdade e rejeite a falsidade. Efésios 4, 25, Paulo instrui os crentes a abandonar a mentira e falar a verdade. A lealdade deles, eles não distorcem a palavra de Deus. Não caem no engano espiritual. 2 Coríntios 4, 2 fala sobre não adulterar a palavra de Deus. A besta e o falso profeta enganam as nações com mentiras. Mas os 144 mil eles são ao contrário desse sistema da besta, como aqueles que nunca se renderam ao engano. Eles são fiéis ao Cordeiro, diferente daqueles que seguem a besta ou participam de sua adoração. Eles permanecem fiéis a Cristo, sem ceder à idolatria ou ao falso evangelho. São conhecidos por sua verdade, por sua fidelidade. Eles não apenas falam a verdade, mas vivem uma verdade coerente com o evangelho, com o que eles falam. São imaculados. A palavra imaculado significa puro, sem mancha ou sem defeito, uma integridade. Então eles não se contaminaram com a corrupção desse mundo. Efésios 5:27, sem mancha e sem ruga. Tiago 1:27, a verdadeira religião envolve manter-se livre da corrupção desse mundo. Santidade, eles vivem de uma vida santa. A Bíblia frequentemente usa a pureza cerimonial para representar o coração dedicado a Deus. Levíticos 22:20 fala que a oferta a Deus deve ser sem defeito. 1 Pedro 1,19 descreve como cordeiro sem defeito e sem mancha, ou seja, perfeito. Fidelidade ao cordeiro em meio à apostasia. No contexto de Apocalipse, no contexto da tribulação, a maioria das pessoas segue a besta e se entrega à corrupção do mundo. Hoje vemos isso também. Os 144 mil
porém permanecem fiéis às leis de Deus, sem mácula, sem idolatria ou sem desobediência. Ser imaculado não significa perfeição absoluta, mas indica uma vida de santidade, separação do pecado e fidelidade a Deus. Versículo 6: Então vi outro anjo que voava por meio do céu, e ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Esse anjo disse em alta voz: Temam a Deus, glorifiquem-no, pois a hora do juízo chegou. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 8. Um outro anjo veio em seguida dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos e do Cordeiro. Depois dessa visão, 3 anjos trazem mensagens fundamentais. Primeiro, proclamam o Evangelho eterno, chamando todas as nações a temerem e adorarem a Deus. O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia, representando o sistema corrupto no mundo. O terceiro anjo alerta sobre o destino daqueles que adoram a besta e sofrerão a ira de Deus eternamente. Diante disso, há um chamado para a perseverança dos santos. Como uma promessa especial, nós somos chamados a perseverar. Aqueles que morrem no Senhor serão abençoados e descansarão de seus trabalhos. Com isso, a gente chega ao nosso primeiro princípio. Aqueles que pertencem ao Cordeiro vivem em santidade e fidelidade. Aqueles que pertencem ao Cordeiro vivem em santidade e fidelidade. Primeiro, santidade. Viver separado dos padrões do mundo, cultivando pureza de coração e atitudes, mente. Segundo, fidelidade. Seguem ao Cordeiro sempre. Não importa a circunstância, não importa onde forem. Mantém lealdade ao Cordeiro, mesmo durante a perseguição. Terceiro, testemunho. Dão testemunhos vivos do Evangelho, proclamando a verdade e a salvação às outras pessoas. Quarto, perseverança. Permanecem firmes, aguardando a Deus em Jesus. Vamos aplicar isso hoje nessa palestra de uma forma diferente, de uma forma que mais detalhada a respeito disso? Como que você é reconhecido? Vamos pensar em 2 reputações aqui, uma positiva e uma reputação negativa. Como que as pessoas nos veem? Aquele que sempre cumpre a palavra? Alguém confiável, íntegro e justo? Aquele que entrega o seu melhor? Sempre dá o seu máximo? Ou aquele que deve? Aquele que sempre tem uma desculpa? Aquele que só aparece quando precisa de algo? Só busca Deus na necessidade? Que reputação nós temos? A nossa reputação ela está mais perto dos 144 mil? O mundo nos julga pela nossa atitude, sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, até mesmo os irmãos na fé, sabem quem nós somos, quem você é, por meio daquilo que você faz.
João vê os 144 mil redimidos pelo Cordeiro, eles são conhecidos por algo muito claro: pureza, fidelidade, integridade diante de Deus. Independente da interpretação exata de quem são esses 144 mil, uma coisa é inegável: eles pertencem exclusivamente ao Cordeiro e vivem de acordo com que eles são conhecidos, com quem eles pertencem. Isso nos leva a essa pergunta essencial: como você quer ser reconhecido? Você quer ser reconhecido como alguém que vive para Deus, santo e íntegro? Ou ser reconhecido como alguém que se preocupou apenas com as coisas passageiras deste mundo? O tempo para mudar não é amanhã, mas sim ele é agora. Segunda divisão, a colheita da terra e o julgamento final. Olhei e eis que diante de mim havia uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem alguém semelhante ao filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Bom, João viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Quem é essa figura? Essa figura, como Filho do Homem, é um título messiânico frequentemente usado para referir a Jesus. Daniel 7, 13 e 14, Mateus 24, 30 e Apocalipse 1, 13. Bom, Jesus está sobre as nuvens. As nuvens representam a glória e a presença de Deus, Apocalipse 1:7, Mateus 24:30. Usa uma coroa de ouro simbolizando a autoridade real e a vitória. Segura uma foice afiada. Isso indica que ele executará o juízo sobre a terra. Bom, é a figura de Cristo pronto para trazer o juízo sobre a terra. Versículo 15: Então outro anjo saiu do templo, brandando em alta voz àqueles que estavam sentados sobre a nuvem: Tome sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada. Versículo 16. Bom, um anjo sai do templo, envia o aviso ao filho do homem que está madura a terra. O que isso representa? A colheita dos justos. Os maduros aqui são aqueles que pertencem a Deus, indicando a separação dos santos. O momento de ceifa simboliza o resgate final dos fiéis para Deus. Mateus 13, 39 e 43. Mateus 13, 30, Jesus diz na parábola do joio e do trigo que os justos serão colhidos para o celeiro de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os santos serão reunidos com Cristo na sua vinda. Essa primeira colheita representa a separação dos santos para Deus antes do juízo sobre os ímpios. Agora, no versículo 17, a gente vê outro tipo de colheita. O anjo saiu do templo dos céus, trazendo também uma foice afiada, e ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e brandou em alta voz àqueles que tinham a foice afiada: Tome sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, foram fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando à altura dos freios dos cavalos, em uma distância de 1.600 estádios. Aqui essa outra colheita, mas dessa vez de uvas, diferente da primeira colheita, não representam os santos, mas os ímpios. O significado do lagar da ira de Deus é um tanque onde as uvas eram pisadas para extrair o vinho. Aqui simboliza a ira de Deus esmagando os ímpios. Isaías
63, 2, 4, o Messias é descrito pisando as nações em um lagar com as suas vestes tingidas de sangue. Joel 3,13, lancem a foice, pois a colheita está madura. Venha, pisem as uvas, pois o largar está cheio. E Apocalipse 19,15, Jesus volta pisando o largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. O que significa o sangue fluindo por 300 quilômetros? O texto diz que o sangue correu como um rio de cerca de 300 km e chegou à altura de emborcadura ou de emborcadura dos cavalos. O símbolo disso representa a grandeza do julgamento de Deus sobre os ímpios. É literal. Alguns interpretam isso de uma maneira literal, derramamento literal de sangue numa batalha final, possivelmente um Armagedon. A segunda colheita representa uma destruição final dos ímpios, que serão esmagados da ira. Se a gente vê as diferenças entre as colheitas, a gente olha para o lado do justo, feita por Cristo, dos ímpios, por um anjo, dos justos, representa os santos, o outro representa os ímpios. A imagem é de trigo maduro, a outra imagem é de uvas podres, maduras. O destino é o reino de Deus, e aqui o destino é o largar da ira de Deus. Com isso, a gente chega ao nosso segundo princípio. A separação final entre os justos e os ímpios será inevitável e definitiva. A separação final entre os justos e os ímpios será inevitável e definitiva. Julgamento de Deus, a autoridade final sobre toda a criação. Uma separação inevitável. Ninguém é capaz de escapar. Destinos eternos. Um recompensado por ser fiel e outro por ser rebelde. Tempo determinado. A colheita já tem hora marcada no calendário divino. Não adianta escapar. E na linha do que nós aplicamos na primeira divisão, vamos fazer uma aplicação diferente nessa palestra? Envolve 3 passos. O primeiro passo é decisão. O tempo para tomar a decisão não é amanhã, é agora. Se hoje houvesse uma máquina espiritual capaz de identificar aqueles que pertencem ao Cordeiro e aqueles que pertencem ao mundo, onde você estaria? Capítulo 14 nos mostra que a separação não é uma questão de se, mas é uma questão de quando. Deus já determinou um dia para a colheita. E cada um de nós será identificado como trigo do Senhor ou como joio destinado ao fogo. 2. Caminhos. Cada pessoa será identificada como trigo do Senhor ou joio destinado ao fogo. 3. Convite. Cristo já pagou o preço da nossa redenção. O convite está em aberto. O tempo para tomar a decisão não é amanhã, é agora. Se sua vida não reflete a fidelidade dos 144 mil, este é o momento de mudar, de ajustar. Você tem tratado o evangelho com indiferença? É hora de levá-lo a sério. Se você tem vivido como se o juízo não fosse algo, ou como se fosse algo distante, é hora de despertar para a colheita final. Cristo já pagou o preço da nossa redenção. O convite ainda está em aberto, como eu mencionei. Você será acolhido como um dos redimidos ou estará entre aqueles que enfrentarão a ira do Cordeiro? Como o retorno de Cristo molda suas prioridades espirituais?
hoje. Que possamos viver como os que pertencem ao Cordeiro, aguardando com fé a esperança e o dia da colheita final. Tenha uma ótima semana. Até a semana que vem.